Oi, gente. Então, a gente vai dar início à nossa terceira aula, nossa aula de princípios, mas voltada para as questões. A gente vai agora dar início aqui só para eu poder apresentar. Vocês estão vendo aqui? Pronto, está apresentando agora. Vamos. Dispõe o CPC que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte. Esse enunciado compreende os princípios da, item C, gente, da adstrição ou congruência e o dispositivo. Quando vocês estiverem fazendo a prova, só um instantinho, quando vocês estiverem fazendo prova, pode surgir a palavra como adstrição. Mas se for uma questão de marcar, mas se for uma questão que vocês precisem escrever, uma questão subjetiva, eu sugiro que vocês usem o princípio da congruência mesmo. Questão 2. Essa daqui, ela é uma questão bem mais longa, então não coube no slide. Então, aqui, vou deixar a outra parte aqui. Mas a gente faz o seguinte, quando tiver quando a gente terminar de fazer essa questão, eu volto aqui, eu falo qual é o item que está correto, é claro, e eu corrijo os que estão errados, tá bom? Enfim, vamos lá. 2. Em relação aos princípios constitucionais do processo civil, considere os enunciados seguintes e marque as assertivas corretas. Primeiro, a publicidade processual é regra geral prevista tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Civil. As exceções a esse princípio são estabelecidas por meio de rol taxativo em ambas as normas legais citadas. 2. O princípio da isonomia processual não deve ser atendido de forma abstrata, e sim concretamente, garantindo às partes manter a paridade de armas, como forma de manter equilibrada a disputa judicial entre elas. Assim, a isonomia entre partes desiguais só pode ser atingida por meio de um tratamento também desigual na medida dessa desigualdade. 3. A razoável duração do processo abrange sua solução integral, incluindo-se a atividade satisfativa, assegurados os meios que garantam a celeridade da tramitação processual. Item 4. O princípio do contraditório processual aplica-se apenas à matéria dispositiva, mas não às matérias de ordem pública, casos em que o juiz poderá agir de ofício prescindindo-se da oitiva prévia das partes. Gente, a resposta aqui é o item D. Por quê? O item 1 aqui, que são os itens 2 e 3. O item 1, a questão que pega é prevista na Constituição Federal. A publicidade processual não está prevista na Constituição Federal, gente. E o 4 é o fato de o juiz poderá agir de ofício. Tem casos raros, tem aqueles casos pequenos, aquela listinha de casos do artigo 9º, que pode haver o inaudito altera pars, que é você tomar uma decisão antes de ouvir as partes. Mas, isso não é regra, o juiz tem que ouvir primeiro as partes e depois ele age. Essas questões de tutela provisória, elas existem por uma razão bem simples, que é, se não fosse realizado, eu até dei o exemplo da cirurgia de coração para vocês, que é o fato de que, se o direito que a gente está tendo, nesse caso aqui, do transplante de coração, se não fosse realizado naquele momento, não fosse tida aquela urgência, poderia acontecer duas coisas. O direito poderia não ser. Não poderíamos concretizar o direito, ou isso seria feito de uma forma muito mais difícil. São essas as razões que nós temos essas tutelas provisórias de urgência, emergência, essas coisas. Beleza? É por uma questão de. Eu acho que vocês vão ver isso na doutrina, se eu não me engano, que é de essas razões, a razão desse inciso, na realidade, eu acho, é o parágrafo único. O que importa é o fato de haver tutelas ali, que é
um direito que seria muito mais difícil de você concretizar ou o inviável de se concretizar. São por essas razões. Um sistema processual civil que não... Agora, questão 3. Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado democrático de direito. Se é ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Voltado para a concepção democrática atual do processo justo, o CPC promoveu a evolução do contraditório, que passou a ser considerado efetivo apenas quando vai além da simples possibilidade de formal de oitiva das partes. Gente, isso está correto? A gente não pode esperar que um princípio tão importante seja tido só na esfera formal, seja só aquela questão do papel. Vocês ou já viram ou vão ver que tem a questão de direito formal, direito material, existem algumas aplicações, mas a que a gente vai focar agora vai ser o direito formal, que é o reconhecimento no papel, basicamente, que está lá escrito, mas quando a gente vai chegar na prática, no direito material, a gente vê que não tem isso com tanta... Não acontece da forma que deveria acontecer. Não se mantém o respeito a esse direito formal na forma material, que é basicamente não tem na prática o que a gente tem no papel. Aquela questão de no papel é tudo lindo, mas na prática não é essa maravilha. Essa é a ideia. Mas o contraditório precisa ser efetivo, ele precisa ser materialmente considerado para a gente ter ele como efetivo. 4. O princípio tananã não está contemplado no Código de Processo Civil. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. É o item B, gente. Da observância categórica da ordem cronológica de conclusão para proferir decisão. Essa questão categórica, eu também tinha falado em outra aula com vocês, que era a obrigatoriedade da cronologia. A obrigatoriedade da ordem cronológica. Porque a questão é o seguinte, embora o ideal seja a gente conseguir manter a ordem cronológica, a gente sabe que isso não acontece muitas vezes. A gente sabe que existem demandas que não podem simplesmente, que por conta da sua urgência, por conta de N motivos, elas não podem simplesmente ser mantidas com a rigidez da ordem cronológica. Isso inclusive, teve em algum momento essa questão de seguir obrigatoriamente a ordem cronológica, mas a gente mudou para preferencialmente seguir a ordem cronológica. Quanto aos princípios do direito processual civil, julgue o item. O princípio da igualdade processual, também chamado de princípio da paridade de armas, estabelece que as partes devem receber rigorosamente o mesmo tratamento. Essa questão é um pouco pegadinha. Por quê? Porque, embora a gente, em questão formal, somos todos iguais perante a lei, a gente sabe que a realidade não é como está aí. Então, essa questão aqui tá, o item correto é o errado. É o errado. Por quê? É aquela questão de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Estava, inclusive, naquele item que a gente fez aqui, ó. Nesse item 2, a questão 2. Resumiu muito bem o princípio da isonomia. Da paridade de armas também é o nome. Então, errado. Questão 6. Acerca das normas processuais fundamentais do Código Civil, julgue o item. A razoável duração do processo não se confunde com a celeridade jurisdicional, mas sim com a necessidade de que a prestação jurisdicional busque a eficiência e evite chamar nos tempos mortos no processo. Gente, tá corretíssimo. Foi aquela questão que eu falei também na aula de princípios para vocês. Não adianta não adianta se analisar todo o processo com pressa para entregar um serviço mal feito, uma prestação jurisdicional
não feita. Por quê? Porque a razoável duração do processo não é fazer rápido. A razoável duração do processo é fazer bem num tempo bom. Aquela questão do tempo hábil, sabe? Aquela questão de nós vamos tomar o menor tempo possível, mas sem afetar a qualidade da prestação jurisdicional. Então, isso aqui está correto. Agora, questão 7. O princípio do juiz natural garante que, esses aqui eu vou ler para vocês, o juiz não possa determinar de ofício a produção de prova. Esse daqui é o princípio do contraditório ou da não decisão surpresa. O juiz deve avaliar a prova dos autos segundo sua convicção pessoal, desde que de forma fundamentada. Isso daqui é o princípio da motivação e do livre convencimento também. Que ele pode ser convencido da forma que, de qualquer forma, desde que devidamente fundamentada. A fixação do órgão jurisdicional competente para o julgamento de determinada demanda se dê a partir de regras objetivas previamente estabelecidas. C. Não foi dessa forma que eu falei em sala de aula. Foi o que eu havia falado que o juiz é juiz naquele local específico, naquele processo. Ele botou o pé para fora da comarca dele, botou o pé para fora, ele não pode sair julgando processos à torta e à direito. Que ele tem que se manter de acordo com o princípio do juiz natural. Ele tem que ficar lá e ele tem que julgar os processos que lhe foram incumbidos, que foram colocados na mesa dele, por assim dizer, né? Aí entender. O juiz deva zelar pela igualdade das partes no processo, tomando as providências necessárias para suprir vulnerabilidades processuais. Esse daqui é o princípio da isonomia da paridade de armas. Então, o item correto para essa questão é o item C. Questão 8. As partes deverão se submeter ao que for decidido pelo juiz, tendo em vista o princípio da inevitabilidade, de que quando o juiz profere lá quando ocorre a coisa julgada, a gente vai ter a questão da inevitabilidade. Isso tem que ser cumprido. É claro que quando a gente fala disso, tem uma questão que é bem mais formal do que material no que a gente pode ver. Por quê? Porque, embora isso deva ser cumprido pela parte, se a outra parte não cumprir e a parte que teve a decisão favorável a ela não cobrar, de certa forma, chegar lá e falar, ó, vamos fazer aqui e tal, dada a sentença, terminado o processo, se a parte que, vamos dizer assim, eu ganhei um processo e a outra parte está me devendo 5 mil reais. Se essa parte não me pagar e eu também não tomar nenhuma iniciativa, eu não vou receber esse dinheiro. Dependendo da situação, a outra parte pode, logo depois dessa sentença, falar, ok, eu vou te pagar os 5 mil e me pagar os 5 mil, mas pode ser que ela não pague. E se eu não me tomar uma atitude para essa situação, que no caso seria entrar com ação de execução, eu não vou ver esse dinheiro, eu não vou ter esse dinheiro de volta, gente. Então é uma questão um pouquinho mais formal, porque, né, o, o, o juiz não vai ser estabelecido uma pessoa para ficar de olho, assim, né? Não vai haver uma situação de que o juiz vai falar assim, ó, estou aqui fazendo essa sentença, tá tudo tá a seu favor, vou encarregar uma pessoa aqui para ficar de olho, né, no réu, para se certificar que ele vai te pagar. Não é assim, tem toda uma questão de recursos, uma questão de tempo, tem a questão de, convenhamos, a gente não seria muito, né, bom como um todo para que fosse destinado a uma pessoa só para fazer isso. Então, a gente tem o que vocês vão ver em processo civil 2, que é a ação de execução. São principalmente as ações de execução. Questão 9. O chamado princípio da proibição surpresa significa que, item A, o juiz não pode decidir em primeiro grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva decidir de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Errado. Primeiro grau de jurisdição não é em primeiro grau de jurisdição, é em qualquer grau de jurisdição. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha se dado às partes oportunidade de se expressar, exceto em se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Está incorreto, porque, mesmo que seja matéria que se deva decidir de ofício, ele precisa ouvir as partes. O juiz não pode decidir em primeiro grau de jurisdição, de novo, a gente já errou, porque não é em primeiro grau de jurisdição, em qualquer grau de jurisdição. Item D. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Correto? O item D. Assinale questão 10. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir, apontando o princípio correspondente. O processo, depois de instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido andamento, cabendo ao juiz zelar pela rápida e eficaz solução da lide, em obediência ao princípio do impulso processual / oficial. Porque, embora as partes precisem tomar a iniciativa em certas ocasiões, quando o processo está instaurado, o que acontece é que o juiz, o magistrado, vai dar continuidade. As partes, é claro, vão precisar tomar iniciativa em alguns momentos, em outros vai ser em outros momentos que a gente vai ver, inclusive, no futuro, por exemplo, em questão de revelia, eu não vou me aprofundar agora, porque a gente ainda tem muita matéria para ver, que eu vou falar isso mais na área de petição, que eu vou falar um pouquinho também sobre reconvenção, sobre contestação. Não vai ser com o mesmo aprofundamento da petição inicial, mas vocês vão ver que todas essas questões têm uma base que é a petição inicial, que é a base das peças processuais. Mas isso é uma questão que a gente vai ver mais para o fim de semestre. Aí aqui são as duas questõezinhas de aplicação da norma processual. O sistema de normas processuais civis tem eficácia ex nunc ou ex tunc? Ex nunc, gente. Por quê? Porque o nosso CPC já fala que a norma processual ela não retroage. Então, é ex nunc, que é não retroage. Se vocês, em caso de dúvida, só lembrem do Nzinho do ex nunc, de não retroagirá. Ex nunc, não retroagirá. Questão 12. Assinale qual sistema de direito intertemporal adotado pelo CPC de 2015. Unidade processual, isolamento dos atos processuais ou fases processuais. É o item B, que é isolamento dos atos processuais. Eu já tinha falado com vocês na primeira aula de unidade processual. O processo é regido inteiramente pelo mesmo CPC, pela mesma lei processual civil, que, por exemplo, poderia ter dado, se a gente tivesse como sistema de direito intertemporal a unidade processual, se o processo fosse instaurado um dia antes da vigência do CPC de 2015, ele ia estar na vigência do CPC de 1973. Se fosse o caso de fases processuais, a primeira fase, que ia ser, se não me engano, a fase postulatória, ela ia ser regida pelo de 73. Aí as outras fases iam ser pelo de 2015. Aí nos atos processuais, provavelmente só a petição que ia estar de acordo com o processo de 1900, o Código de Processo Civil de 1973, porque ela foi, né, enviada um dia antes, mas deve ter sido feita com alguma, qual a palavra? Eu esqueci. Com um tempo antes, né? Um tempinho antes. Mas o resto do processo seria pelo de 2015, porque, como a gente falou, a norma não retroage. Enfim, é isso. E, eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E obrigada pela presença na aula, na gravação do caso. É isso, tchau.